Olá, professor, professora, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse nosso vídeo que vai conversar um pouco sobre a coleção da Escola para o Mundo. Eu sou Letícia, autora de História, juntamente com meu colega, o professor Alexandre Alves, somos responsáveis por essa coleção. Então a gente está aqui hoje, né, eu representando também o Alexandre, para trazer alguns elementos sobre a coleção, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, mesmo que de forma virtual. Então é muito gostoso para a gente ter essa oportunidade de conhecer vocês e trazer um pouco mais sobre a obra, né? Para começar a conversa, fazer uma introdução, eu achei interessante a gente fazer uma espécie de making of de como essa coleção nasceu, de como ela é elaborada, porque eu acho que o material ele tem uma alma, né? E a natureza mais interessante do material nasce dessa perspectiva. Então eu acho bom a gente conversar um pouquinho sobre como ela foi feita, o que a gente destaca de mais importante, para que vocês possam também se apropriar da coleção, né? Então esse making of é falar que é uma característica nossa como autores, historiadores, dar destaque para as fontes documentais, para os documentos que são propriamente a matéria-prima da história, né, os vestígios. E mesmo com os pequenos, né, com o Funde 1, a gente já tem essa preocupação de trazer uma diversidade de fontes para compor a coleção. Então vocês vão ter desde documentos textuais, letras de música, poesia, mesmo documentos científicos, trechos, jornais, a parte de imagem também muito trabalhada, com obras de arte da literatura brasileira, com mapas, fotografias, gráficos, tudo isso vai estar presente ao longo da coleção e a gente acha muito interessante já ir introduzindo as crianças nesse universo, né, dos objetivos pedagógicos da disciplina de História, então através da leitura e do contato com essas fontes diversificadas, e também contribuindo com o processo de letramento, que é uma obrigação nossa, né, de todos os professores e educadores contribuir nessa faixa etária que é tão importante. E um outro aspecto que é bacana assim, a gente falar é que a gente tem que pensar, como se trata de crianças do Funde 1, tem que ter um cuidado maior na hora de fazer a seleção desses documentos. Então a gente pensa muito na criança, no estudante e no professor, quando a gente faz essa seleção. A gente tem que ter um cuidado um pouco maior em selecionar documentos que sejam apropriados para a faixa etária. Então eu busco trazer fontes que sejam assim, instigantes, que os alunos, os jovens possam se identificar e até se divertir enquanto estão aprendendo, cantando, por exemplo, lendo, trabalhando vocabulário, né? E do ponto de vista do professor, a nossa preocupação é trazer repertório, que os alunos possam ir construindo com essa documentação um repertório cultural, que isso também é uma competência que está em destaque na base, né? Então, e por fim, um outro aspecto, eu queria chamar a atenção de vocês, que o professor é o objeto principal aqui desse trabalho, né? Todos nós, autores, somos educadores também, somos professores. Então a gente está sempre pensando em vocês, numa maneira de enriquecer o trabalho no cotidiano e dar possibilidade, liberdade para que vocês usem esse material de acordo com as necessidades de cada realidade, de cada escola, né? Porque o Brasil é muito grande, tem muita diversidade e a gente tem que contemplar todos, né? Quando a gente está elaborando o material, nós temos que estar adequado com a base, né? Que é uma obrigação nossa, que tem força de lei, e também responder ao edital, que também faz uma série de exigências, né? E eu estou fazendo essa ressalva porque às vezes a gente não consegue contentar alguma especificidade que algum professor comenta quando a gente está fazendo visita e conversando direto com vocês. Ah, professor, eu queria que tivesse mais tal conteúdo, para mim é importante. Ou eu não consigo abordar tudo isso que está disponível. Como é que eu faço? Então, eu queria deixar claro assim,
O material é de vocês se apropriem livremente. Quanto mais vocês criarem em cima, recortarem, aprofundarem, fazer relações, mais rico e interessante vai ficar, tá? Um outro aspecto que eu queria trazer que eu achei importante destacar é a questão da literacia e letramento, quer dizer, trabalhar com esses dois conceitos. Por quê? Como eu estava falando, a gente tem que seguir o edital. E esse último edital, que é o resultado desse trabalho que vocês estão em mãos, né, ele fez um destaque muito grande a que todas as disciplinas de ciências humanas participassem desse processo de letramento, contribuíssem de alguma forma. Então, a gente acrescentou muitas atividades nesse sentido, com poesias, com letras de música, e que as crianças pudessem, então, trabalhar a questão do vocabulário, trabalhar a questão da proeficiência na leitura oral, né, fosse também fazer produção textual. Foi muito trabalhada essa parte. Então, eu queria esclarecer, para deixar claro aqui, a diferença entre literacia e letramento, porque às vezes há confusão, as pessoas confundem um pouco, né? A literacia, ela é uma parte do processo de letramento, não há uma diferença de natureza, só de grau, né? A literacia seria buscar a eficiência na leitura, a proeficiência na leitura. E o letramento é um processo maior, que já vai envolver, então, a habilidade de leitura, de escrita e de participação, de comunicação de uma maneira geral, né? Então, um está dentro do outro, seria mais ou menos em 3 etapas. Primeiro se decifra o código linguístico, a alfabetização propriamente dita, depois se consegue a fluência na leitura e depois o processo de letramento, tá? Agora, quando chega na base, o que a base faz? Ela fala em multiletramento, ou seja, o que é isso? Já são desafios colocados para a nossa era a mais, né? Quer dizer, o processo de alfabetização é um processo dinâmico. Como nós estamos numa era de muita transformação em todos os aspectos da sociedade, e a gente é uma sociedade agora hiperconectada e digital, nós temos que lidar com essas novas linguagens. Então, nós temos que fazer o letramento das linguagens visuais, sonora, verbal e corporal. É um grande desafio, né? A gente ainda não lida bem com essas diferentes linguagens, mas já está na base, já é uma competência que precisa ser trabalhada, né? Principalmente destaca a competência 5. Para a gente falar um pouco mais sobre a importância desse multiletramento, aí eu separei um videozinho curto que eu vou falar sobre o que é a educação midiática. Vamos assistir? Entramos no carro, ligamos o rádio, assistimos TV, lemos jornais, revistas, usamos o computador, o celular, nos interligamos através das redes sociais, games, aplicativos. Olhe ao redor, veja como a tecnologia e a informação cercaram as nossas vidas. Em todo lugar, algo nos conecta com o que acontece perto ou longe da gente, em todos os cantos do planeta. São os veículos de comunicação, a chamada mídia. Para aproveitar os benefícios desse mundo fantástico, estamos aprendendo todos os dias novas habilidades e também enfrentando problemas, por isso a educação midiática. Como encontrar a informação que precisamos? Pesquisar em fontes confiáveis, utilizar bem as redes, sabermos nos proteger e agir com ética nesses espaços. Como saber o melhor jeito da gente se expressar como consumidores, críticos e produtores de conteúdo? A educação midiática é importante, em primeiro lugar, para aprendermos e nos informarmos sobre o mundo. Em segundo, para mantermos relações sociais ativas, dinâmicas e justas. Em terceiro, e muito importante, para um futuro melhor. Passamos em média 9 horas por dia na frente das telas. E as imagens dominam hoje o universo da comunicação. Assim como ler e escrever, precisamos aprender como decifrar essas imagens. A alfabetização audiovisual vai além da mera produção de filmes. Ela desafia as estratégias tradicionais da alfabetização, significando a leitura e produção crítica das imagens e dos filmes.
As escolas estão organizadas para essa tarefa porque não basta só dar acesso a Wi-Fi, computadores, celulares, sem o preparo para usar tudo isso. A educação midiática é inclusão e cidadania. Ajuda a transformar informação em conhecimento, a fazer com que a simples presença digital passe a ser também a fluência digital, a empoderar o cidadão para que ele possa participar ativamente da sociedade democrática, com ética, responsabilidade, podendo assim exercer plenamente a sua liberdade de expressão. A qualidade da informação que consumimos, a sociedade hiperconectada, a cybercultura, a desinformação são temas pesquisados pela comunidade intelectual e científica há muitas décadas, mas vivem hoje o seu apogeu. A educação midiática e informacional se tornou um antídoto para muitos dos problemas que os países enfrentam pelo mundo. Basta ver como ela foi útil para combater a desinformação e a informação imprecisa que apareceram junto à pandemia de Covid-19. É importante que as pessoas atravessem fronteiras e limites para defender valores como a tolerância e a inclusão social, que desafiam estereótipos como os do racismo em diferentes culturas. A educação midiática contribui em muitas frentes atualmente. Além dela ajudar a combater a desinformação e a fake news, ela ajuda a construir uma interação saudável entre as pessoas e a cidadania. Tudo isso não é obrigação só das escolas. As famílias, os meios de comunicação, os espaços públicos e privados têm que participar. A educação midiática deve ser para todos. Ela ajuda a simplificar esse mundo já tão difícil de entender. Pessoal, acho que para ter uma ideia, né, do que é essa educação midiática e como ela passou a ser indispensável para a nossa era, né? A gente tem uma falsa ilusão com aquela coisa do educador americano que criou o termo nativo digital, que as crianças já nasceriam prontas para esse universo digital, porque elas sabem dominar essa tecnologia, usar as ferramentas. Mas isso não é verdade, porque a gente precisa trabalhar a questão da formação crítica, né? Lidar com esse universo de informação gigantesco é um desafio enorme, porque todos nós estamos sujeitos a isso agora, né? Nesse oceano de informações. A gente tem que aprender, então, a discernir o que é importante e o que não é, né? O que é informação confiável e o que não é. Se portar de uma maneira segura e confiável na rede, principalmente se tratando de crianças, né? E saber se posicionar, quer dizer, é um papel novo, que não é um papel só de consumidor de tecnologia e de conteúdo, é um papel de produtor, porque a nossa esfera pública ela se transferiu totalmente para esse ambiente digital, né? Então passou a ser muito importante a gente desenvolver essas competências de analisar essas diferentes linguagens, é isso aí que é o multiletramento, que a base fala, né? E está em grande destaque na competência 5, a competência geral da base, e que eu considero uma das competências mais desafiadoras todas que estão lançadas ali na base. Exatamente porque, como o vídeo coloca, né, a escola já está preparada para esse desafio, a gente sabe que ainda não, né? Ainda estamos na questão de acesso às redes, à tecnologia, à internet. Ainda não estamos preparados para fazer esse trabalho crítico, mas temos que ficar, né? Nós, como educadores, sabemos que os desafios são muito grandes. Então, eu queria chamar a atenção fortemente de vocês que existem ferramentas muito boas para ajudar o professor a fazer esse trabalho, que é o caso do Educamídia, aqui que eu trouxe no vídeo, né? O educamídia.org.br é uma referência em produzir material sobre educação midiática, com grande destaque para a escola, para o ambiente escolar, para a formação do professor. Eles têm cursos de formação gratuito e muito material interessante
que pode ser usado no dia a dia. Tá? A ideia não é abrir uma nova disciplina, é colocar na própria dinâmica do dia a dia do professor esse trabalho com a formação crítica de formiguinha mesmo, já com os pequenos, né? Aí vocês poderiam pensar ou perguntar, tá, mas quando começar, professora? Quando começar, já que se trata de criança? No momento que eles estiverem consumindo já, usando internet, rede social, YouTube, já é um momento de começar a fazer essa educação, essa formação crítica. Esse trabalho da crítica, ele precisa dessa relação intergeracional. Quer dizer, nós adultos é que somos responsáveis em passar essa formação, né? Que passou a ser bem mais complexo do que era antes, tá? Então, busquem essa referência do Educamídia, que vocês vão ter muito material interessante. E quando eu falo de educação midiática, não entendam só no ambiente virtual, também no ambiente físico, com aqueles produtos, brinquedos, produtos alimentícios que são destinados às crianças, o professor já pode trazer isso para a sala de aula e começar a trabalhar a leitura desses rótulos, o que tem ali, como que na propaganda aparece. Aparece que aquilo não é um alimento saudável ou aparece que é uma coisa maravilhosa e ótima para a criança? Então, já com coisas que são do dia a dia do mundo infantil, né, e que estão dentro de casa, já pode começar a fazer o trabalho. Esse é um bom exemplo, né? Ou, por exemplo, a gente tem situações dentro da coleção em que a gente propõe criação de campanhas, né? Campanhas, por exemplo, para salvar uma praça ou alguma coisa da comunidade que envolva educação ambiental. Essa campanha pode ser feita usando hashtags dentro da rede social, por exemplo. Eles já estão fazendo um papel ativo de prosumidor e não só de consumidor. Estão produzindo conteúdo de forma ética, responsável. É isso que a gente quer com a educação midiática e com o multiletramento, tá? Acho que deu para entender, né? Um outro aspecto, assim, que é bem importante, que é muitas vezes deixado de lado, é a questão do manual do professor. O manual do professor é um instrumento importante no dia a dia do professor e a gente se dedica muito para que ele tenha todas as exigências que o edital coloca, né? E são cada vez maiores. Então, eu queria chamar a atenção de vocês que, nesse caso, tem um grande destaque para a questão da estrutura da coleção, que eu falei um pouco no início, mas que vocês podem conhecer melhor lendo o manual. Tem uma parte dedicada à avaliação, que é muito grande e detalhada, tá? E dentro do processo de avaliação, tem a questão das rubricas. Vocês vão ver que na abertura do livro já vai aparecer um primeiro tipo de avaliação, que é aquela avaliação, o que eu já sei. É uma avaliação inicial que o professor pode fazer, diagnóstica, para ele ver qual é a situação da turma. Então, o que eles já sabem. Essas atividades são feitas baseadas nos objetivos pedagógicos do ano anterior, né? Então, ali o professor já vai ter dados, né? O interessante é disponibilizar informações, dados, para que o professor possa avaliar de uma forma mais objetiva. É isso que a gente quer. E a ideia da rubrica, que aqui tem nessa página um exemplo, tá? Ao longo de todo o manual, vocês vão encontrar essas rubricas. A rubrica é uma maneira de avaliar os alunos, os estudantes, de uma forma mais pormenorizada, de acordo com os objetivos pedagógicos que o professor vai ter listado. Então, objetivo por objetivo, ele consegue saber se ele desenvolveu bem aquela habilidade ou não, se ainda está em desenvolvimento. E é bem interessante que o professor possa fazer um feedback depois individualizado e conseguir analisar na turma quem são os alunos que estão com alguma deficiência de aprendizagem, para que ele possa tomar medidas para remediar isso, né? Quais os que estão desenvolvendo bem as potencialidades. Então, é bom para o professor, que consegue ter esse panorama da turma, um diagnóstico de quem está dentro das expectativas e quem está fora. É bom também para os estudantes, porque eles vão desenvolvendo consciência da própria aprendizagem, o que ele já sabe, o que ele não sabe, o que ele precisa aprofundar. E também é bom para os gestores e para os pais na hora de mostrar esse critério de avaliação. Por tudo isso, acho que vale a pena o professor investir nas rubricas, que são um pouco trabalhosas de fazer, por isso a gente já trouxe
aqui modelos, né, para que vocês possam se inspirar. E depois que começa a obra propriamente dita, que está organizada em capítulos, são 9 capítulos, pensando nos 9 meses do ano letivo, né? Organizados por unidades. Cada unidade, então, ela vai ter também um detalhamento com relação ao manual do professor. Vai trazer os objetivos, pré-requisitos de acordo com a base, o que precisa saber para lidar com esses conteúdos novos que estão sendo abordados, o que fazer caso alguns alunos tenham dificuldade para remediar esse conhecimento, objetivos pedagógicos, expectativas. Então, está muito, muito detalhado para o professor e vale a pena utilizar e usar a potencialidade toda do material a partir do manual. E ao longo nós vamos agora conversar sobre a estrutura da coleção, né? Ao longo da coleção, vocês vão ver que na página do aluno sai o manual em U, que vocês já estão acostumados, que são os comentários ao pé da página, com mais orientações específicas aí de cada página, de cada atividade, trazendo referências para o professor aprofundar aquele conteúdo, trazendo outras sugestões de atividades, planos de aula, uma série de coisas, que a ideia é colaborar então com essa parte mais burocrática, braçal, mais complicada do professor, para ele ficar mais livre para se dedicar ao trabalho do ensino mesmo, né, do cotidiano. Então vamos falar um pouquinho, vou apresentar agora algumas sessões que são chaves aí para a gente conhecer a nossa coleção. A primeira delas é a Mais Atividades. Aqui tem um exemplo do volume do primeiro ano, tá? Então, como o nome já diz, Mais Atividades nasceu de um pedido dos próprios professores que gostavam da coleção, faziam comentários positivos, mas queriam mais oportunidade de treinar, de fazer exercício. Então, nós fizemos essa dupla e sempre trabalhando com esse tipo de texto, como eu comentei com vocês, né? Textos que são instigantes para as crianças, que têm ritmo, que têm musicalidade, que eles possam se divertir, brincar, trabalhar com vocabulário, trabalhar com leitura oral, né? Então, aqui tem 2. Um é A Menina que Contava, que é parte de um texto da literatura infantil, e que é muito interessante, porque a menina vê o mundo através dos números. Então, é um texto que propicia o trabalho com a numeracia, que é outro aspecto ali, retomando o que a gente estava falando. Não é só a literacia, aprender a ler de forma eficiente, mas aprender a ler números também, né? Faz parte do processo de alfabetização. Então, a gente trouxe esse texto pensando nisso, tá? Eu vejo que tem bastante material para o estudante e professor treinar, ampliar o conhecimento. Essa outra sessão, que chama Ler o Mundo, História Viva, ela é uma sessão que vai estar presente ao longo de toda a coleção e em todos os capítulos, e ela é bastante importante. Aí, retomando também o que eu falei no início, o destaque que a gente dá às fontes documentais, que é a matéria-prima da história. Aqui na sessão Ler o Mundo, a gente vai dar um destaque maior, vai escolher um documento que represente aquele conteúdo que a gente está abordando, e aí o professor e os estudantes vão ter oportunidade, então, de desenvolver o saber fazer. A ideia é aproximar um pouco o procedimento do historiador, né, de como o historiador trabalha com as fontes, com os jovens, com os estudantes. Então, aqui nesse caso, é a letra da música Asa Branca, né, do Luiz Gonzaga, e o tema em destaque é a migração do campo para a cidade. Então, vocês vejam que casa bem, né? Tem o texto e tem a xilogravura que complementa esse texto, que expressa o que é a Asa Branca, e aquilo que eu já tinha comentado também na abertura, a possibilidade de o professor ter várias camadas de exploração desse material. Então, ele vai ler, vai trabalhar o vocabulário, vai cantar música com os estudantes, mas ele também pode apresentar quem é o Luiz Gonzaga, ele pode trazer outras músicas dele, ele pode falar do sertanejo, tem uma série de outras coisas que ele pode fazer. E aí vem as atividades, porque é uma sessão bastante prática, né, do saber fazer. Ela vai estar presente em toda a coleção. Essa outra sessão, que se chama Rede de Conhecimentos, já tem outra proposta, tá? A Rede de Conhecimentos, ela vai estar sempre no fechamento das unidades.
Aí a unidade envolve mais de um capítulo, 2 ou 3 normalmente, né? Então o que a gente faz? Escolhe um dos conteúdos, alguns dos temas que foram abordados nesses capítulos e aprofunda. E aprofunda fazendo relações com outras áreas do conhecimento, que é uma tendência, né? Agora até no ensino médio, nós somos autores também de ensino médio, trabalhar de forma interdisciplinar, não ficar restrito aos conceitos, metodologia da disciplina de história. Então a gente faz relação com ciência, com língua portuguesa, com geografia. Em cada contexto a gente vai explorar uma coisa. Então aqui no caso está em destaque uma rotina familiar, que é um dos conteúdos que tem que ser abordado no segundo ano, né? E a gente apresenta a rotina de uma família indígena, para que a criança então vá pouco a pouco se percebendo como sujeito histórico, entendendo o que tem de semelhante entre a rotina de uma criança indígena e o que tem de diferente. Então, a partir do contraste, ele começa a entender e se percebendo, né? E também tem a valorização da cultura indígena, o respeito ao outro, as diferenças. Todas essas questões estão contempladas aqui nessa seção Rede de Conhecimentos, sempre de maneira interdisciplinar. Uma outra seção bastante importante aqui para nós na coleção é essa falando sobre. O nome já diz, né? É uma conversa. É uma seção, então, que vai trazer temas transversais, que também a gente é obrigado a tratar, faz parte das exigências da base, né? Que são aqueles temas que perpassam diferentes disciplinas. Então, ciência, tecnologia, educação financeira, questão ambiental e também essa seção ela já faz de forma incipiente ali, introduz a questão da educação socioemocional, que está tão em alta, que está sendo tão trabalhada, principalmente depois da pandemia, tá? Então, a partir dessa conversa inicial, o professor vai explicar ali, vai trazer o que é o conceito, aqui no caso de convivência. O que é conviver? Se relacionar com as outras pessoas, com os familiares, amigos, colegas, vizinhos, né? Respeitar as diferenças. E aí vem uma proposta prática, né? De uma conversa, de uma atividade, de uma intervenção, que os alunos então possam entender do que se trata, do que a gente está discutindo. Tá? É uma sessão bem interessante, bastante elogiada. Por fim, a sessão Rever Ideias, como o nome já diz, né? É uma retomada. É uma sessão que faz parte da avaliação de processo, então. Aí ela é colocada, inserida sempre no final também das unidades, fazendo um panorama ali, aprofundando alguns aspectos, retomando outros, para que o professor possa ver, então, o que foi absorvido, o que precisa ser retomado, aprofundado, né? E também diferentes tipos de habilidades, no caso de atividade. Leitura de imagem, de mapa, questões de múltipla escolha, já para os pequenos, já ir treinando para aquelas provas oficiais, depois que são feitas, né? E esse tipo de situação. Então, tem muito material, tem muita atividade. No encerramento dos volumes, vai ter uma nova avaliação, que é o que eu já sei. Então, essa seria a avaliação final, para que o aluno e o professor também consigam mensurar como é que foi o aproveitamento, então, de tudo que foi visto, né? Então, vocês percebam que tem uma preocupação, então, em gerar dados, para que o professor possa fazer o trabalho dele de uma forma mais objetiva, mais científica, ele possa coletar informações para avaliar melhor e também para ensinar melhor, né? Essa é a proposta. Então, por fim, pessoal, eu acho que é isso, né? Deu para ter uma ideia, mais ou menos, de como a coleção está estruturada, quais são os pontos focais, o que a gente destaca, o que a gente usa preferencialmente, cuidado que a gente tem para que seja uma linguagem adequada, para que os alunos se reconheçam também na obra, para que os professores gostem. Então, eu queria dizer assim, que a gente está à disposição, vocês têm o apoio total dos autores, da equipe pedagógica também, da editora, né, para dúvidas, para outras questões que vocês tenham. Podem entrar em contato nas redes sociais, eu gosto de receber esse feedback, é muito bom para a gente, para ir testando, porque a gente está sempre aprofundando, atualizando, mudando a coleção.
tá? Então, muito obrigada por a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e desejo um ano bastante produtivo para todos, com muita troca aí entre os professores e os alunos e com altas expectativas de aprendizagem, tá? Muito obrigada e até a próxima.